Hoje no Cartório Contemporâneo. Conversamos com Renata Cortez sobre paternidade, casamento socioafetivo e igualdade de gênero nos cartórios. Veja a live do Registro de Imóveis do Brasil sobre uso capião, retificação administrativa e incorporação. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. Renata Cortez é mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. É registradora civil e tabeliã no estado de Pernambuco. Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, Pernambuco. Professora das especializações em Direito Processual Civil da UFPE, do IAJUF, Unirios e da ESMATRA Sexto. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, ANEP. Coordenadora da pós-graduação em Advocacia Extrajudicial do IAJUF Unirios e professora do CERS. Olá, doutora Renata, seja bem-vinda. Olá, eu sou Renata Cortez, sou registradora civil e tabeliã no estado de Pernambuco, sou também doutoranda em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e, com muita alegria, com muita honra, venho participar do programa Cartório Contemporâneo, realizado pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores, em parceria com a TV Justiça. Doutora Renata, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais ganhou importância inigualável e evidenciou a necessária ininterruptividade de seu funcionamento durante a pandemia. De que forma os cartórios têm lidado com as adversidades trazidas pela crise? A meu ver, a pandemia, na verdade, ela evidenciou que os cartórios extrajudiciais, relativamente a todas as especialidades, conseguiram absorver as demandas que advieram com a pandemia e conseguiram se adaptar às novas tecnologias. E nesse período que tivemos a pandemia, as novas tecnologias avançaram de forma muito significativa, inclusive na atividade notarial e registral. A atividade notarial e registral, como se sabe, é pública, é considerada uma atividade essencial, de modo que ela não pode ser interrompida. Especificamente, quanto ao registro civil das pessoas naturais, a Lei de Registros Públicos estabelece uma exigência a mais, de que os registros civis não podem deixar de funcionar de forma diária, inclusive nos feriados e nos finais de semana. Então, durante a pandemia, mesmo diante das restrições impostas pelo poder público em relação à circulação de pessoas, ao funcionamento das atividades em geral, os cartórios se mantiveram em funcionamento. Não houve um único dia sem que houvesse a atividade notarial e registral sendo desempenhada. E aí, evidentemente, que para fazer isso acontecer, houve necessidade de utilização da tecnologia. Atendimento à distância, através do WhatsApp, através de sites, de e-mail, realização de videochamadas, envio de documentação através de meio digital, evidentemente também com a posterior conferência de forma presencial. Também um grande avanço que a gente pode apontar foi a possibilidade da celebração dos casamentos por videoconferência, E, claro, a gente não pode deixar de fazer referência à proatividade do CNJ e das corregedorias estaduais no que diz respeito à edição dos atos normativos que possibilitaram, que permitiram a prática dos atos notariais e registrais à distância e de forma eletrônica. Então, penso que a crise ela foi adequadamente conduzida, foi adequadamente gerida e os resultados e benefícios puderam ser sentidos por toda a população. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como avalia a presença da tecnologia nos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas? O que mudou? Especificamente no que diz respeito aos cartórios de registro civil, e aí mais especificamente ainda no que diz respeito aos cartórios de registro civil das pessoas naturais, como dissemos, nós precisamos adaptar a realização dos serviços, a prática dos atos, à tecnologia que só vinha sendo utilizada nas centrais, no que diz respeito ao RCPN, a Central de Informações do Registro Civil, a
CRC. Então, nós já tínhamos a Central do Registro Civil funcionando antes da pandemia, com a possibilidade de realização de diversos serviços através da central. Em relação ao usuário, ele já poderia fazer a solicitação diretamente através do site para a emissão de certidões e presencialmente, né, no cartório mais próximo de sua residência, o usuário já podia e ainda pode fazer a solicitação de diversos serviços, inclusive procedimentos de retificação, procedimentos de reconhecimento de filiação, procedimento de mudança de prenome e gênero. Então, o usuário ele se direciona ao cartório mais próximo de sua residência e esse cartório encaminha o procedimento para o cartório onde foi feito o registro daquele usuário. E aí, a central, ela tornou-se mais conhecida, passou a ser mais utilizada em razão da pandemia. Além disso, a gente pode dizer, nós podemos afirmar que essas novas tecnologias, elas vieram realmente para ficar, né? Com todas essas modificações que deram certo durante a pandemia, né, a tendência é que tenhamos a ampliação da prática de serviços extrajudiciais através do meio eletrônico. E aí, um ótimo exemplo disso é a medida provisória 1085, que na data de 31 de maio, né, ela foi votada, o projeto de conversão em lei, né, foi votado e vai seguir para sanção presidencial, e há uma série de atos que vão ser praticados, que vão ter a possibilidade de serem praticados de forma eletrônica, inclusive em relação ao RCPN. E a gente pode mencionar aqui alguns exemplos, né? Emissão e fornecimento de certidões por meio eletrônico e com a necessidade de utilização de uma tecnologia que permita a impressão pelo próprio usuário e a identificação segura e também a autenticidade, né? E também a previsão de não haver mais a obrigatoriedade até da materialização da serventia pelo cartório, né? O procedimento do casamento vai se tornar muito mais célere e com a prática de vários atos por meio eletrônico. Vai haver publicação eletrônica dos proclamas, dos editais, né, do casamento, a identificação das partes também por meio eletrônico, lógico, desde que seja possível a confirmação da autoria e da integridade dos documentos apresentados, e a previsão expressa da possibilidade da celebração, né, do casamento de forma eletrônica e também por videoconferência. Então, a tecnologia veio efetivamente para ficar. Como funciona o reconhecimento de paternidade em cartório? A mãe ou o filho pode ir para pedir o reconhecimento? Vejam, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque, na verdade, existem várias formas, né, de se fazer reconhecimento de filhos diretamente nas serventias do Registro Civil das Pessoas Naturais. Nós temos a possibilidade do reconhecimento da filiação biológica, que pode ser feito logo no momento do registro de nascimento. Então, o genitor já pode comparecer à serventia ou apresentar um documento escrito, até particular, confirmando essa paternidade, mas, na verdade, existe uma possibilidade de comparecimento a qualquer momento na serventia do Registro Civil das Pessoas Naturais desse genitor, querendo fazer a declaração dessa paternidade biológica. E aí, para isso é preciso que haja o consentimento da genitora, caso o filho ou filha seja menor, e também o consentimento desse filho, caso ele seja maior. Esse é o reconhecimento da filiação biológica, que já foi facilitado há muito tempo, não é? Inclusive por um provimento do CNJ, que é o provimento de número 16. Mas, além do reconhecimento da filiação biológica, nós temos também um procedimento muito importante, muito relevante, que é o procedimento do reconhecimento da filiação socioafetiva, tanto de paternidade quanto de maternidade. E esse procedimento ele está regulamentado por 2 provimentos do CNJ, que são o provimento 63 e o provimento 83. Então, através desse e pela permissão concedida, não é, por esses 2 provimentos, nós temos a possibilidade de realizar diretamente nas serventias, nos cartórios de registro civil, o reconhecimento da filiação socioafetiva. E aí, o filho ou filha, não é, se maior, ou esse genitor ou essa genitora socioafetivos, eles poderão se encaminhar ao cartório e fazer esse requerimento,
e aí eles vão ter, o requerimento ele só pode ser feito diretamente no cartório se a pessoa a ser registrada, ela for maior de 12 anos, então, a partir dos 12 anos, pode ser feito em cartório sem intervenção judicial. Para pessoas menores de 12 anos, o procedimento teria que ser judicial. Então, a partir dos 12 anos, a pessoa que vai fazer o reconhecimento tem que ter pelo menos 18 anos e tem que existir uma diferença de idade entre esse filho ou filha e esse genitor ou essa genitora socioafetivos. E essa diferença de idade é de 16 anos. Né? Não pode haver o reconhecimento se houver ali um parentesco em relação a, se for uma relação de ascendência, e também não pode haver o reconhecimento se for entre irmãos. Né? Então, há essas restrições. Então, esse reconhecimento ele é baseado nos laços de afeto, né? Nos laços de amor e de afeto existentes entre pais, mães, filhos e filhas. Então, para esse procedimento, nós temos a necessidade de participação, de intervenção do Ministério Público, e aí, no nosso entendimento, a participação do Ministério Público só é necessária se for em relação a pessoas entre 12 e 18 anos. Né? E aí, se houver a participação de uma pessoa menor, ele também tem que apresentar o seu consentimento, então, dos 12 aos 18, ele também tem que consentir, e também tem que consentir os pais biológicos. Né? O provimento diz expressamente que deve haver o consentimento também dos pais biológicos em relação a esse menor. Se tratar de uma pessoa maior, basta o seu próprio consentimento. E aí, para demonstrar essa afetividade, os interessados vão apresentar documentos, vão apresentar fotografias, documentos que demonstrem, por exemplo, o pagamento de mensalidades escolares, de plano de saúde, de mensalidades de clubes, né, em que a família toda esteja inscrita, e outros documentos que consigam fazer a demonstração dessa relação de parentesco. E, além disso, nós podemos também fazer a utilização como meio de prova de depoimentos que sejam trazidos pelos interessados, e também podemos tomar por termo esses depoimentos na própria serventia. Então, é um procedimento que é feito diretamente, né, nos cartórios de registro civil, com participação do Ministério Público, mas sem intervenção judicial. O que acontece depois? O suposto pai pode negar a paternidade? Veja, quando o reconhecimento ele é feito em cartório, né, ele se torna, a partir daquele momento, irrevogável, né, irretratável. Então, o procedimento, quando o pai se dirige, esse pai ou essa mãe, quando se trata também do reconhecimento da filiação socioafetiva, se dirige ao cartório e faz esse reconhecimento, então ele não vai poder mais voltar atrás, né? Então, a decisão ela é definitiva e só pode ser modificada eventualmente por meio de uma decisão judicial. Então, esse pai ou essa mãe, caso se arrependam, não é? Caso queiram voltar atrás na decisão, vão ter que procurar a via judicial. A gente não tem como fazer esse procedimento na via extrajudicial. É preciso realmente haver aí, nesse caso, intervenção judicial. Claro que, no caso do pedido ser formulado pelo filho ou filha, né, como já dissemos, o pedido para ser feito pelo filho ou filha, ele vai tramitar perante a serventia e nós vamos tomar o depoimento das pessoas envolvidas. Então, o filho ou filha, por exemplo, maior, que dê início ao procedimento, né, do reconhecimento da filiação socioafetiva, a gente vai chamar esse pai ou essa mãe, né, e vamos tomar o depoimento desse pai ou dessa mãe, que vai confirmar ou não essa maternidade ou essa paternidade socioafetiva. Na minha experiência, esses procedimentos só têm chegado ao cartório quando todos os envolvidos já estão de acordo quanto à sua realização. Então, na minha experiência, não aconteceu nenhuma vez de um pai ou de uma mãe socioafetiva negarem essa paternidade no procedimento que a gente realiza no cartório. Né? Depois, como já disse, do procedimento finalizado, aí a discussão teria que ser judicial. Mas durante, evidentemente, a tramitação do procedimento pode acontecer, né? do pai ou da mãe, indicados, né? como pai socioafetivo, como mãe socioafetiva, negarem. Mas, na minha experiência, nunca aconteceu. Normalmente, esses procedimentos só vão chegar à serventia quando as pessoas elas tomam conhecimento da possibilidade e aí, na verdade, elas ficam em êxtase, né? Ficam felizes pela possibilidade de conseguir tornar concreta e de formalizar algo que já existe na realidade de suas vidas. Então, de fato, na minha experiência, nunca aconteceu de nenhum pai ou de nenhuma mãe negarem essa paternidade socioafetiva.
É possível registrar em cartório 2 pais ou 2 mães? Esse foi um tema que o Conselho Nacional de Justiça precisou regulamentar, né? Como dissemos, essa temática ela é tratada através de 2 provimentos, o provimento 63 e o 83. O 83 ele veio justamente para adequar o 63, cuja redação ela deixava uma série de questões duvidosas. Então, a partir do provimento 83, que reformulou, né, que corrigiu essas questões do provimento 63, é o seguinte: no procedimento extrajudicial, e aí é preciso deixar bem claro, no procedimento que é realizado perante o cartório de registro civil, que não tem intervenção judicial, esse reconhecimento só pode ser feito de forma unilateral e não pode implicar no registro de mais de 2 pais ou mais de 2 mães no campo filiação. Não é? Então, o provimento ele diz expressamente que só é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, do lado paterno ou do lado materno. Então, na eventualidade, por exemplo, de uma pessoa ter pai biológico e mãe biológica, né, vamos supor aí a situação de alguém que tenha mãe biológica e pai biológico, no cartório ele só poderia incluir ou um pai socioafetivo ou uma mãe socioafetiva. Digamos que essa pessoa ela tenha mãe socioafetiva e pai socioafetivo. No cartório, a gente só pode fazer a inclusão de um deles e a inclusão do outro vai ter que ser solicitada judicialmente. Então, até se admite, não é, que a gente possa inserir mais um pai ou mais uma mãe no assento de nascimento da pessoa, mas no caso dos 2 polos, aí essa possibilidade não existe, através dos provimentos 63 e 83. Para a inserção desses 2 pais ou 2 mães em ambos os polos, né? Repito, em ambos os polos, aí é preciso que haja intervenção judicial. Espero que tenha ficado claro aí, né? Porque no caso, se eu tenho um pai biológico e uma mãe biológica, eu posso inserir um pai socioafetivo, ou uma mãe socioafetiva. O que eu não posso fazer é inserir um pai socioafetivo e uma mãe socioafetiva. Qual a importância do reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, tanto para o filho ou filha quanto para o casal? Na realidade, não é, o direito das famílias ele tem evoluído bastante no direito brasileiro, e isso se deve, evidentemente, à própria evolução das famílias, não é, à realidade social, que muda mesmo, e a acomodação doutrinária, a acomodação jurisprudencial dessas realidades. E nós tivemos, legal também, uma acomodação constitucional, inclusive. Então, a nossa Constituição de 88, ela passou a acomodar essas situações ao estabelecer o afeto, né, como base, como primado das relações familiares. Então, a partir da Constituição de 88, nós temos várias formas de se estabelecer o vínculo parental, o vínculo de parentesco e também o vínculo de filiação. O biológico, né, o que já existia, evidentemente, o jurídico, por exemplo, através da adoção, e também o socioafetivo. Então, se reconhece que todos esses vínculos eles têm que ter exatamente o mesmo tratamento, o que, inclusive, já foi reconhecido por nosso Supremo Tribunal Federal, né, que decidiu, considerou que não há hierarquia entre esses vínculos de parentesco e também estabeleceu o STF o direito à chamada multiparentalidade. Então, essa possibilidade, não é, de você fazer o reconhecimento da filiação socioafetiva diretamente no ambiente das serventias, dos cartórios de registro civil, de uma forma mais célere, de uma forma mais eficaz, em que as partes envolvidas elas vão ter uma solução muito mais rápida para aquela questão que já existe em suas realidades, ela vai garantir a dignidade de todas as pessoas envolvidas, vai garantir a realização plena, né, dos membros dessas famílias e, evidentemente, como consequência, traz a possibilidade do exercício de direitos e de deveres inerentes a essa condição, porque na hora em que você se torna filho ou filha, que se torna pai ou mãe, há uma série de consequências jurídicas que daí são decorrentes, relacionadas a, por exemplo, pensão, relacionadas à herança, dever de cuidado, enfim. Então, todas essas questões, elas vão ser resolvidas a partir, não é, de um procedimento mais célere, de um procedimento realizado diretamente através desse contato do usuário com a serventia do registro civil das pessoas naturais. Então, me parece uma providência
extremamente importante e relevante do ponto de vista social. Quando começou a ser possível o casamento homoafetivo? Vejam, na verdade, nós já temos essa realidade no Brasil, a realidade de pessoas, casais homoafetivos que vivem juntos há muito tempo, né? Então, essas situações começaram a ser levadas, como a gente não tem uma legislação que atenda a essa situação, a essa realidade, então essas questões começaram a ser levadas ao nosso Poder Judiciário. E o Judiciário, evidentemente, começou a se manifestar de formas diferentes, né, em relação à acomodação dessas relações familiares estabelecidas entre pessoas do mesmo sexo. Aí, o que é que terminou acontecendo? A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo Tribunal Federal, através de uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, do número 132, e também através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4277, no ano de 2011, reconheceu a inconstitucionalidade da distinção de tratamento entre as uniões estáveis constituídas por pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexos opostos. Então, a partir disso, a partir desse reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, os casais começaram a buscar, a tentar fazer as habilitações de casamento, né? Tentando aí trazer por analogia, olha, se eu posso constituir uma união estável, eu também posso me casar. Então, a partir dessa decisão, esses casais começaram a procurar os cartórios e, em alguns, obtiveram respostas negativas, o que levou o Conselho Nacional de Justiça, mais uma vez, né, a acomodar a situação através de uma resolução, que é a resolução de número 175, né, de maio de 2013, e que, na verdade, estabeleceu uma vedação que, a contrário senso, é uma permissão. Então, essa resolução ela vedou que os cartórios recusassem a habilitação, a celebração ou a conversão da união estável em casamento. Então, a partir dessa resolução, todos os cartórios do Brasil passaram a ser obrigados, não é, a fazer as habilitações de casamento e também as conversões de união estável em casamento dos casais homoafetivos. É casamento homoafetivo ou união estável? Tem diferença? Sim, temos muitas diferenças, não é? A união estável, ela é uma união informal. É uma união informal que, apesar de existirem instrumentos que buscam formalizá-la, ela tem essa característica, a sua natureza é de um instrumento informal de convivência, né? Então, existe a possibilidade de você formalizar através de uma escritura pública, de um instrumento particular, mas ela tem essa característica da informalidade. Claro que também existe uma tendência, não é, de equiparação dos direitos e deveres relacionados ao casamento em relação à união estável. Existe essa tendência, né? Na nossa jurisprudência, cada vez mais tem havido essa analogia, a aplicação de regras do casamento à união estável. Mas ainda assim há diferenças, e na prática, para esses casais que vivem em união estável, especialmente para aqueles que não formalizam a união, né, que vivem com base numa união informal, que não foi formalizada por escritura nem por instrumento particular, há muitas dificuldades na hora da percepção de direitos, na hora da exigência de deveres, porque muitas vezes é preciso postulá-las em juízo, o que não acontece com o casamento. Então, o casamento é uma união formal, e a partir dessa união formal nós temos uma série de direitos e deveres que precisam ser exercidos, que podem ser exercidos pelo casal. Então, evidentemente que há aí uma diferença, mas o que é permitido hoje é que o casal, qualquer casal, não importa o gênero, não importa a orientação sexual, qualquer casal pode optar por conviver em uma união estável ou por se casar, ou por converter a união estável em casamento. E é importante que se diga que não há nenhuma diferença nesse processo de habilitação, na documentação a ser apresentada. É exatamente a mesma documentação que se exige para um casal
para um homem e uma mulher, a documentação que vai ser exigida para um casal formado por 2 homens, ou por 2 mulheres, ou por pessoas não binárias, ou por pessoas que não se identifiquem com seu gênero, enfim. A gente não tem nenhum tipo de documentação ou de requisito diferente em relação a esses casais. O processo é exatamente o mesmo. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma os cartórios contribuem para o processo de desburocratização? Eu gosto muito de tratar dessa temática, porque normalmente a nossa atividade, ela geralmente ela é associada à burocracia, né? Nós temos que desmistificar, não é, esse pensamento, essa ideia de que cartório é igual à burocracia, né? As pessoas precisam compreender que muitas das exigências previstas em lei em relação aos atos que devem ser praticados no ambiente das serventias, dos cartórios extrajudiciais, essas exigências, elas existem para garantir a segurança das pessoas envolvidas, para garantir a segurança jurídica das transações realizadas, para garantir a segurança das relações interpessoais. Então, é muito importante que a gente retire, não é? Que a gente tente, aos poucos, eliminar essa ideia de que a atividade notarial e registral é uma atividade burocrática, uma atividade que só serve para aumentar, para incrementar a burocracia. E aí, nesse sentido, né, uma temática que eu tenho estudado bastante, que é a temática da desjudicialização, né? Na verdade, os cartórios têm sido cada vez mais realizados, mais utilizados, melhor dizendo, como instrumentos para facilitação das questões, para facilitação dos conflitos da população em geral. Então, a capilaridade dos cartórios tem que ser cada vez mais aproveitada. Né? Os registros civis das pessoas naturais devem estar presentes em todos os municípios do país. Então, essa capilaridade ela precisa ser melhor aproveitada. Não se pode esquecer que o registro civil das pessoas naturais por lei, considerado como ofício da cidadania. Né? E vários serviços já podem ser realizados através dos cartórios de registro civil, a exemplo da inscrição, da alteração do CPF, o cidadão pode tirar a identidade, pode, hoje, em vários estados, já tirar sua CNH através de convênios, né, firmados entre os órgãos de trânsito e os cartórios. Então, isso tende a crescer. E, além disso, né, além desses serviços que vêm sendo trazidos para o ambiente dos cartórios, nós temos também um crescente movimento que tem sido chamado de desjudicialização, não é? Que é um movimento que, na verdade, tem por finalidade muito mais reorganizar o nosso sistema de justiça, o sistema de justiça brasileiro, mas que tem sido levado a efeito muito através da possibilidade da tramitação de determinados procedimentos que só podiam, veja, tramitar no ambiente judicial e que agora podem tramitar nas serventias no ambiente dos cartórios, e são vários esses procedimentos. A gente pode aqui mencionar os divórcios, as partilhas, os inventários, o uso capião, né, por escrito, que vai ser feita ata notarial no tabelionato de notas, depois vai tramitar perante o registro de imóveis. Temos esses procedimentos que tramitam no registro civil das pessoas naturais. Eu mencionei aqui hoje o reconhecimento, mas temos mudança de prenome e gênero, temos registro tardio, temos retificações, restaurações e tantos outros procedimentos que podem tramitar diretamente nos cartórios e que têm levado esse nome de desjudicialização, ou seja, essa possibilidade da tramitação de procedimentos na via extrajudicial e, no caso aqui, como estamos tratando dos cartórios, mais especificamente no ambiente dos cartórios extrajudiciais. A desjudicialização do procedimento de execução civil já é realidade na Europa e desafogou o poder judiciário. A exemplo disso, Portugal alterou o ordenamento jurídico para criar os agentes de execução. Qual a sua opinião sobre esse modelo? No Brasil, nós já temos um projeto de lei que está em tramitação, que ele busca exatamente promover a desjudicialização da execução civil. Temos outros projetos de lei também que buscam promover a desjudicialização de outras espécies de execução, como é o caso da execução fiscal. Mas como estamos aqui na realidade dos cartórios, é importante que a gente fale do projeto de lei que pretende promover a desjudicialização da execução para os cartórios, né? O PL 6204 de 2019,
que está em tramitação e que pretende transformar os tabeliães de protesto em agentes de execução. Né? O objetivo, na verdade, é que diversos atos da execução possam ser realizados nos cartórios, né, de protesto. Essa é a proposta inicial do projeto, então, que vários atos executivos sejam praticados nos cartórios, não é? Mas é importante que se diga que há uma previsão de que esses delegatários sejam considerados agentes de execução, que eles pratiquem atos executivos, a exemplo da penhora, da avaliação de bens, da citação, da análise dos requisitos ali iniciais da fase executiva, mas é importante que se diga, embora exista essa proposta, não é, o próprio projeto de lei ele não afasta por completo a atuação judicial, né? O Poder Judiciário continua atuando no processo, na fase executiva, inclusive para fins de controle da atividade dos delegatários e também no que diz respeito a diversos atos decisórios. Por exemplo, a análise dos embargos, das defesas que vão ser apresentadas pelo executado, vão ser feitas pelo Poder Judiciário, por exemplo. Né? Então, a suscitação de dúvida que está prevista no projeto de lei, então, se o delegatário pratica um ato e o usuário discorda do que foi feito, ele pode pedir a suscitação de dúvida para o Judiciário. Então, há uma atuação, não é, digamos, compartilhada, não é, entre os cartórios e os órgãos judiciais. E aí, no meu entender, o sistema multiportas no Brasil, ele deve avançar, né? Nós precisamos avançar com os métodos consensuais, com os métodos não judiciais de solução dos conflitos, de modo que nós tenhamos cada vez mais a possibilidade de solução de questões, de solução de controvérsias, de solução de conflitos no ambiente extrajudicial, não é? A utilização de métodos diferentes do que se chama de solução adjudicada, não é? A solução imposta por um terceiro. Então, cada vez mais tenhamos a possibilidade de utilização de métodos consensuais também, não é? De solução dos conflitos. Aí eu gosto sempre de dizer, quando toco nesse tema, que o foco principal não deve ser a redução de demandas, né? Especificamente em relação à execução, não se pode pensar apenas que esse PL ele vai resolver o problema da execução. A questão não é exatamente essa, né? Como dissemos no início, me parece que o foco principal precisa ser a remodelação, a reorganização do nosso sistema de justiça, para que o Poder Judiciário ele atue no que realmente precisa atuar. Não é? Nós conseguimos fazer uma melhor distribuição da solução de questões e controvérsias entre outros ambientes que não necessariamente o judicial. Então, o judiciário vai cuidar daquilo que realmente precisa de uma intervenção judicial. E, com isso, observem, nós teremos uma significativa melhora qualitativa na prestação dos serviços judiciais. Então, o PL 6204, no nosso entender, ele caminha nesse sentido e nós esperamos que ele seja aprovado. E eu também não tenho a menor dúvida de que os cartórios têm condição de absorver essa demanda que chegará com a aprovação do projeto, porque isso já vem acontecendo em relação a outros procedimentos desjudicializados, não é? Nós temos aí diversos outros procedimentos que já foram desjudicializados e que os cartórios conseguiram acomodar e que conseguem razão a essa demanda. Então, eu sou muito otimista, não é? Estou realmente confiante na aprovação do projeto e de que ele vai realmente ser um importante instrumento nesse caminho da reorganização do nosso sistema de justiça, do sistema de justiça brasileiro. A doutora lançou ano passado um livro Fazenda Pública e Execução. O que levou a essa iniciativa? O livro Fazenda Pública e Execução é um livro que trata de direito processual civil, que é uma outra área minha de atuação. Eu sou professora de Direito Processual Civil há mais de 15 anos e estudiosa do tema, então tenho especialização, mestrado no tema, estou fazendo doutorado. Claro que no doutorado eu tenho já misturado as temáticas,
a temática do direito notarial e registral com o direito processual civil. Então, esse livro é um livro que lançamos, na verdade, em 2019, em 2021 lançamos a terceira edição do livro, que é um livro que nós escrevi em parceria com meu esposo, que também é professor de direito processual civil, que é o Marco Aurélio Peixoto. Então, esse livro foi resultado dos nossos estudos relacionados ao direito processual civil e à atividade do poder público em juízo, inclusive porque ele é advogado público e eu sempre fui uma estudiosa das temáticas referentes também ao poder público em juízo. Então, o livro é fruto desses nossos estudos e, graças a Deus, já está aí na terceira edição, pela editora Juspoli. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação dos cartórios na prestação dos serviços à população? Bom, vejam, eu penso que os cartórios, né, já há uma consideração, né, de que os cartórios estão incluídos no sistema brasileiro multiportas. Isso já é muito relevante. Né? Nós tivemos a aprovação, existe um fórum que acontece anualmente, que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, e aconteceu este ano, em março, né, de forma presencial, e foi apresentado uma proposta de enunciado, é uma proposta de enunciado doutrinário, né? Não tem nenhum efeito vinculante, mas foi apresentada uma proposta que foi aprovada, no sentido de que os cartórios extrajudiciais, que a atividade desempenhada pelos delegatários, pelos notários e registradores, está inserida no sistema multiportas. Né? Então, essa percepção, ela nos levará ainda muito longe, penso eu. Eu penso que a médio, que a curto, né? Como eu disse, eu sou otimista, mas eu penso que a médio, a longo prazo, nós teremos cada vez mais a ampliação das atividades desempenhadas pelos notários e registradores, inclusive de forma eletrônica. Né? E essa atuação vai garantir à população uma prestação de diversos serviços, de forma célere, de forma eficaz e, especialmente, não é, de forma segura. Não é? E é preciso que se diga, não apenas aqueles serviços tradicionais, não é, que nós já estamos habituados, mas outros serviços, como já mencionamos aqui, aqueles prestados pelo Registro Civil das Pessoas Naturais, na qualidade de ofícios da cidadania, sem falar também, não é, na possibilidade da atuação dos notários e registradores na solução dos conflitos. Não é? Inclusive, essa possibilidade de ser feita no ambiente dos cartórios, o que já existe através de provimento do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a possibilidade da realização de mediação e conciliação nos cartórios. Então, a nossa projeção para o futuro é realmente de uma ampliação desses serviços e de formas de solução dos conflitos, notadamente as consensuais no ambiente das serventias dos cartórios extrajudiciais. Como avalia a iniciativa da CNR em criar o programa Cartório Contemporâneo? Nossa, eu tenho acompanhado o programa, a iniciativa ela é, de fato, sensacional, não é? Temas que são não apenas de interesse da classe, mas temas que são interesses de toda a população, de toda a sociedade, sendo abordados de uma forma clara, de uma forma abrangente, de uma forma aprofundada. Não é? E aí, com isso, a gente garante a divulgação dos serviços que são prestados pelos cartórios extrajudiciais e garante também a qualificação, não é, dos notários e registradores de todo o país. Então, a Confederação Nacional, não é, dos Notários e Registradores, a TV Justiça, estão de parabéns e eu realmente agradeço imensamente a honra de ter participado desse programa. Muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda. Bom, então, eu finalizo aqui a minha participação neste programa Cartório Contemporâneo, mais uma vez agradecendo imensamente pelo privilégio, pela oportunidade de participação que faço na pessoa do Duda. Muito obrigada. Veja a live do Registro de Imóveis do Brasil sobre uso capião, retificação administrativa e incorporação. Olá, boa noite a todas e todos. É uma alegria enorme estar aqui, mais uma oportunidade de comentar a 14.382 pelo Registro de Imóveis do Brasil, uma série de lives que está contando com audiência super significativa e que, com toda certeza, está trazendo
muitos ganhos para todos e hoje ainda mais, hoje é bastante especial. Quero agradecer a presença dos participantes e também convidar para curtirem as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, aqui no YouTube, nosso canal, né? Curtir o nosso canal, quanto no Facebook. Hoje nós teremos 2 convidados que são sumidades aí, são referências no assunto direito registral imobiliário, para tratar de um tema que é super interessante, um tema que realmente foi objeto de mudanças significativas, que é a usucapião administrativa, o 216A da Lei 6.015, a retificação imobiliária e também os aspectos atinentes à incorporação imobiliária alterados pela 14.382, né, pela conversão da medida provisória 1085 em lei. E eu quero convidar para se juntar conosco o Bernardo Kesi. O Bernardo Kesi, que também, como disse, dispensa apresentações, é advogado da área imobiliária, é consultor do Registro de Imóveis do Brasil e uma referência para nós, uma referência em diversos assuntos, inclusive conhece muito bem o texto da lei, que é um dos autores do projeto, enfim, de todo o trabalho que foi feito no Ministério da Economia, dessa conjunção de atores, né, no cenário para a construção deste novo modelo registral imobiliário, e também convidar outra referência, que é o Pedro Bacelar, nosso colega registrador de imóveis na Bahia, diretor de assuntos acadêmicos da Associação dos Registradores de Imóveis da Bahia, membro da Comissão de Pensamento Registral Imobiliário do IRIB, e também uma referência na área, conhece muito do tema, fez um material maravilhoso ainda na época da medida provisória, que divulgou-se em vários grupos. E boa noite, Bernardo, boa noite, Pedro. É uma alegria estar com vocês aqui, uma alegria tê-los para falar deste assunto tão importante, tão modificado e com tantas características, né, de interesse dos registradores de imóveis do Brasil. E já vamos começar com o primeiro tema, tá? Porque é bastante coisa. Eu até vou ser sincera, comentei com o Pedro antes, Bernardo, não comentei com você, mas eu achei muito tema, falei muita coisa para uma noite. Mas a gente vai fazer um recorte aqui, né? Claro, é um recorte do que interessa, principalmente, né, para nós, para os registradores de imóveis e para as equipes. E com relação ao usucapião administrativa, o que mudou? Boa noite. Boa noite, doutora Caroline. Boa noite, doutor Pedro. É uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite a todos também do Registro de Imóveis do Brasil, a todos os registradores, escreventes e outros profissionais que atuam na área extrajudicial. A gente tem aqui uma oportunidade única. Eu quero parabenizar o RIB pela organização desses debates. Eu acho que são de altíssimo nível. E a gente tem agora a oportunidade de falar de 3 temas que são bem relevantes na nova lei, né? O uso capião, que a gente tem a possibilidade da impugnação, a retificação de registro, que é um problema a ser resolvido, eu acho, e a incorporação, que propriamente tem muita novidade, realmente. Quer que eu comente um pouco desse uso capião, Pedro? Eu disse, a bucha, falei para ele mais cedo, a bucha da retificação fica com você. O filé do uso capião fica comigo. E eu quero também pedir desculpa se eu travar hoje. Eu estou com a internet um pouco instável aqui. Já troquei 2 vezes de internet aqui em São Paulo, mas, enfim, alguma hora eu vou me dar bem. E... Tá travando? Não, tá tudo bem. Tá. Bem, então, comento essa aqui, Pedrão. Pode ser? Pode começar, doutor Bernardo. Uso capião, doutora Ferri. Acho que a gente tem aí um tema muito relevante para os registradores, que é propriamente a possibilidade do registrador agora, e eu diria mais, o dever dele analisar se se trata de uma impugnação justificada. E por justificativa, nós temos aqui um conteúdo jurídico, né?
uma necessidade de uma motivação jurídica, de um interesse jurídico, da demonstração de uma contraposição baseada em fatos ou documentos que endossem a alegação do impugnante. A gente tem, portanto, um ambiente em que o direito à propriedade do requerente do uso capião poderá ser obstado na via extrajudicial, esse direito poderá ser obstado, acaso alguém apresente uma fundamentação de direito contrário a essa alegação do requerente. E, logicamente, que essa alegação ela não pode ser vazia. Então, assim, eu não gosto do Pedro Bacelar. Isso não é uma demonstração nem de justificativa com fatos ou documentos que contrariem o direito do Pedro ao usucapião imóvel. Eu acho que esse é o primeiro cenário desse uso capião. Queria que Pedro comentasse. Pode ser, Carolina? Depois eu comento mais alguma coisa sobre isso. Claro. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, doutora Caroline. Boa noite, doutor Bernardo. Boa noite aos colegas registradores, os colegas advogados, toda a comunidade jurídica. Agradeço a generosa apresentação da doutora Caroline. E essa primeira modificação ela tem uma importância muito grande para a prática da usucapião extrajudicial. Ela inaugura um dever, como muito bem dito pelo doutor Bernardo, de o registrador realizar essa qualificação do mérito na impugnação. Se antes a existência de uma impugnação impedia que o procedimento da usucapião extrajudicial chegasse ao fim de uma maneira extrajudicial, porque obrigava o registrador a remeter os autos da usucapião ao juiz corregedor permanente, agora o registrador precisa fazer um controle desse mérito. Um controle desse mérito sob o seguinte aspecto: essa impugnação que foi apresentada, ela é justificada ou injustificada? E a primeira pergunta que surge é quando a impugnação vai ser considerada injustificada. E aqui a gente pode eleger 3 critérios que vêm sendo reconhecidos na doutrina e na jurisprudência administrativa, e, destaque-se, alguns estados já tinham trazido essa possibilidade do registrador fazer esse controle da impugnação infundada na usucapião extrajudicial, a exemplo do estado de São Paulo e do próprio estado da Bahia. E o que se tem consolidado neste aspecto é que será considerada infundada aquela impugnação que seja destituída de fundamentos, ou seja, não tenha fundamento algum, seja uma impugnação que seja apresentada apenas de forma genérica, ou seja, sem impugnar especificamente aquele procedimento, ou até mesmo quando as alegações que forem promovidas nesta impugnação não tiverem um condão de afetar o direito dos requerentes desta usucapião extrajudicial. Então, de uma maneira geral, a gente pode falar que nessas 3 hipóteses essa impugnação vai ser infundada. Destaco ainda que as normas de serviço do Estado de São Paulo possuem uma redação muito interessante, que eu vou pedir a devida vênia para que a gente faça uma leitura aqui, que nos traz que consideram-se infundadas a impugnação já examinada e refutada em casos iguais ou semelhantes pelo juiz competente, a que o interessado se limita a dizer que a usucapião causará avanço na sua propriedade sem indicar de forma plausível onde e de que forma isso ocorrerá, a que não contém exposição, ainda que sumária, dos motivos da discordância manifestada, a que ventila matéria absolutamente estranha ao usucapião, e a que o oficial de registro de imóveis, pautado pelos critérios da prudência e da razoabilidade assim reputado. Essa possibilidade, esse poder-dever que o registrador passa a ter, tem um grande impacto na efetividade da usucapião extrajudicial, porque em muitos estados era comum, por exemplo, a existência de impugnações por parte do poder público com a mera alegação de se tratar de um bem público, ou trazendo especificamente para um lead case que a gente vive no estado da Bahia, em que o estado da Bahia impugnava os usucapiões com a alegação genérica de que se tratava de terra devoluta, ainda que não houvesse um procedimento demarcatório, alguma demarcação administrativa ou judicial em andamento. Então, essa modificação, com certeza,
vai possibilitar um grande avanço e um aumento dos números de uso campeão extrajudicial em todo o país. Pedro, pensando nisso aqui, eu refleti sobre uma situação minha recente aqui. Eu estou com um caso que a gente teve o encaminhamento ali, o indeferimento, enfim, vai ser encaminhado por situação de dúvida, mas é uma impugnação do ente público e é uma área que, na verdade, é rural, é menor que a fração mínima do parcelamento, etc. Mas, assim, enfim, a gente tem diversas, né, decisões no sentido que a uso capião não tá atinente à fração mínima de parcelamento, né? Então, estou até considerando repensar esse caso hoje aqui com a impugnação justificada, que não é tão bem justificada assim. E o que eu achei interessante também do procedimento é que a gente poderia ter agora, no caso de uma impugnação que o registrador considerasse injustificada, manter o procedimento encaminhado e, ao mesmo tempo, ter a suscitação de dúvida do interessado, né? Pela redação ali do parágrafo 10º, o interessado que tivesse a impugnação tida como injustificada pode suscitar dúvida em paralelo ao procedimento da uso capião. Achei bastante diferente essa situação, né? Vocês tinham pensado nessa hipótese de uma coisa com a outra? Pensando. Pode falar, Pedro. Esse ponto, como eu escrevi essa emenda, né? Inclusive, eu queria até agradecer ao Galhardo por toda a força que ele deu com esse tema. Eu escrevi a proposição da emenda e mandamos para o Brandelli revisar. Aí o Brandelli deu uma olhada, a gente mandou para o deputado Genil Zuliani, do DEM de São Paulo, ele fez a proposição, e depois esse assunto não entrou no relatório do deputado, o primeiro deputado que estava como relator, ele tinha incluído, depois na Câmara não foi incluído, depois esse assunto voltou no relator do Senado, o Wellington Rodrigues, se não me engano. Então a gente ficou muito feliz e eu conversei muito com o governo. Desde a época do MK5, que a gente estava lá para poder finalizar esse texto, foi um grupo criado pelo governo federal que eu tive a alegria de fazer parte, a preocupação da regularização fundiária, da ação social do registro, sempre foi palpitante. Então, dentro desse contexto, surgiu também a adjudicação compulsória extrajudicial, que vocês já fizeram outra live aqui importante. Então, por que a gente colocou assim? Porque na retificação, o procedimento meio que obsta o prosseguimento da retificação, porque assim, houve impugnação, vai haver aquela análise se haverá consenso, conciliação, o assunto vai para a vara de registro público, e daqui a ideia é que o procedimento possa ser analisada essa impugnação de maneira diferida. Se trata, sim, de uma suscitação inversa, né? Eu acho que a gente pode admitir as duas formas, tanto o impugnante solicitando ao registrador que suscite a dúvida, do momento em que houver o indeferimento da impugnação, como também poderá ele dar notícia da impugnação, ou do indeferimento da impugnação, levar o tema ao conhecimento do juiz corregedor permanente. E aqui a ideia é que haja uma dupla verificação da questão se trata de justificada ou não. Então, não é que o juiz vai entrar no mérito de, por exemplo, se Antônio impugna o uso capião da Maria. Aí ele diz que a área está invadindo, está sobrepondo, não apresenta documento sobre isso, né? É uma alegação que não tem um esteio documental. Então o juiz ele não vai fazer instrução dessa alegação, ele não vai inquirir se trata ou não, ele vai apenas verificar se o que está sendo dito tem a natureza de um plausível, de justificativa que possa obstar o extrajudicial ou não. Então digamos assim, é uma dupla verificação da posição do registrador. E eu acho que isso é inteligente, porque a gente tem, digamos assim, controle do judiciário, uma revisão, sem que isso desnature a natureza administrativa.
e com a possibilidade do procedimento ir, né, encaminhando ao mesmo tempo que se analisa essa questão, né? Exato. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, às 19 horas, na TV Justiça ou no canal do YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, às 19 horas, na TV Justiça. Até lá!